Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 4 de dezembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. E a gente começa falando sobre o desempenho da nossa economia. O IBGE acabou de soltar os dados do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre, e a expectativa do mercado já apontava para uma desaceleração depois de um começo de ano bem forte. E o número veio confirmando isso, um crescimento de 0,1%. Olha, parece pouco, e realmente é. Isso mostra uma freada bem clara. Ainda mais se a gente lembrar que lá no primeiro trimestre, com o empurrão da super safra, a economia tinha crescido quase 1,5%. É uma diferença e tanto. Mas apesar de ser um resultado modesto, a pesquisadora Juliana Tresse, do FGV IBRE, aponta que existe um lado positivo. Ela diz que, mesmo com a desaceleração, a economia está mostrando força, porque afinal não tivemos uma queda. Com os juros altos como estão, uma retração seria até esperada. Então, essa estabilidade é um sinal de resiliência. E quando a gente olha os detalhes, vemos uma economia que andou em ritmos diferentes. O setor de serviços, que tem um peso enorme no PIB, e a indústria tiveram um bom desempenho, com altas de 0,6% e 0,8%. A construção civil, por exemplo, foi um destaque importante. E foram justamente a força da agropecuária e da indústria extrativa que ajudaram a segurar o resultado geral e evitar uma queda. Tá, mas por que esse ritmo diminuiu tanto? A análise do FGV IBRE aponta que o motivo principal está aqui dentro de casa. Não é tanto o cenário lá fora, mas sim o efeito dos juros elevados que a gente tem no Brasil. Eles são necessários para controlar a inflação, claro, mas acabam deixando o crédito mais caro e desestimulando o consumo e os investimentos. E com esse cenário posto, o que podemos esperar para o final do ano e para o comecinho do ano que vem? Bom, a projeção para o último trimestre é de mais estabilidade, um crescimento bem próximo de zero. O grande alerta, segundo a análise, fica mesmo para o início do próximo ano. É quando os efeitos acumulados desse longo período de juros altos podem pesar mais na atividade econômica. Agora a gente muda de assunto e vai para o campo do direito. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal está causando um debate intenso sobre as regras para o impeachment dos próprios ministros do tribunal, mexendo com uma lei lá de 1950. Para a gente entender a polêmica, a mudança é bem direta, mas o impacto é grande. A lei original permitia que qualquer cidadão apresentasse uma denúncia contra um ministro do STF direto no Senado. Agora, uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes suspendeu essa parte da lei. Com essa nova regra, só o Procurador-Geral da República pode fazer isso. Mas essa decisão tem base legal? Para a professora Flávia Bahia, da FGV Direito Rio, a resposta é não. Ela argumenta que, embora a lei seja antiga, essa solução de concentrar tudo no PGR não encontra amparo na Constituição. Na visão dela, isso gera insegurança jurídica e, o mais importante, acaba diminuindo o poder de fiscalização da sociedade sobre o tribunal. As opiniões dos especialistas da FGV mostram que o assunto é bem complexo. Há um consenso de que a lei de 1950 realmente precisa ser atualizada. Um ponto positivo da decisão, por exemplo, é que ela reforça que um ministro não pode sofrer impeachment só por causa do conteúdo de uma decisão. Por outro lado, o grande receio é que a mudança funcione como uma espécie de blindagem dos ministros. E Rubens Glaser, da FGV Direito SP, vai até um pouco além, sugerindo que a decisão tem um caráter mais político do que jurídico. E para fechar, vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de muita gente: o custo da moradia. O FGV-IBR divulgou os dados de novembro do IVA, que é o índice que mede a variação do aluguel residencial no país. O resultado de novembro foi uma alta de 0,37% nos aluguéis. É um aumento um pouco mais suave que o de outubro, que tinha sido de 0,57%, o que pode indicar uma leve desaceleração no ritmo mensal. Mas segundo o economista Matheus Dias, também do FGV IBRE, não dá para se enganar com esse número mensal. O que chama a atenção mesmo é o resultado acumulado em 12 meses. Esse indicador deu um salto e agora está em 6,92%. Ou seja, isso mostra que a tendência de alta no mercado de aluguéis continua bem clara. E essa alta no acumulado do ano está sendo puxada principalmente por algumas grandes capitais. Em Belo Horizonte, por exemplo, o aumento acumulado já passa de 11%. Em São Paulo, a alta é de 6,5% e no Rio, de 5,5%. São números que mostram que a pressão sobre os aluguéis deve continuar influenciando as negociações dos contratos. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!